A real é que a Câmara dos Deputados chamou o STF pro pau. Sim, chamou pra porrada, pra briga. A gente tem que ser claro nessas coisas. Essa aprovação desse projeto de lei que visa, como ponta de lança da história ali, como ponta do iceberg, como cabeça da história, salvar a ramagem do processo que está andando no Supremo Tribunal Federal, mas que, na verdade, coloca um monte de outros peixes grandes no mesmo bojo. Falando de Bolsonaro, tô falando de general, tô falando de todo o processo que envolve os atos golpistas ali que primeiro foram denunciados e depois aceitos, transformados em réus pelo Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados, quando aprovou esse projeto por 315 a 143 votos, chamou o STF para porrada. A real é que nós temos uma crise institucional em que a parcela golpista quer salvar sim esses cabeças e tem a parcela centrão que tá bravinha com o Supremo por causa da história das emendas. Se a gente não compreender tudo isso, tudo o que tá rolando, a gente fica muito Joãozinho, fica muito sem saber, ou muito na superfície. E você sabe que o que me interessa é sempre a parte funda da piscina. É me aprofundar nas questões que estão na pauta, que estão no noticiário político, econômico, social brasileiro. Este assunto em particular é crise institucional. A gente tem que deixar claro isso. Por quê? Porque o Supremo já havia se manifestado sobre as possibilidades envolvendo a suspensão dos processos que têm ramagem como um dos alvos. Qual que é a história? É sim uma prerrogativa do Congresso Nacional suspender processos que atinjam deputados ou senadores, parlamentares, desde que os crimes, os delitos, tenham sido cometidos após a diplomação. A Constituição é explícita em relação a essa prerrogativa. Então, sejamos justos, a Câmara dos Deputados poderia sim suspender o trâmite de 2 processos dos 5 do qual a margem foi aceita como réu, porque é uma prerrogativa dos deputados. Por mais que eu pessoalmente considere isso indecente, pornográfico, não posso negar que é uma prerrogativa legal do Congresso Nacional. Contudo, eles não fizeram isso. Eles não focaram somente nesses 2 crimes que Ramagem poderia ser beneficiado pela suspensão do processo. É um pause, certo? Quando ele voltar a ser cidadão comum sem mandato, volta a tramitar. Os outros processos e os outros também réus que sequer são deputados, sequer são parlamentares, não poderiam estar no mesmo bojo. E foram. Os 315 deputados que votaram nisso optaram pela guerra. Optaram, olha, eu venho falando muito, usando muito esse termo, que eu cunhei lá na pandemia, até um pouco antes da pandemia, mas que ele não parou de ter pertinência. A Câmara dos Deputados optou pela maloqueiragem institucional. É disso que a gente está falando. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, sim, hoje, quinta-feira, dia 8 de maio de 2025. Eu começo na maciota no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é o Por Aqui de Paraquedas, meu filho e minha filha, me deu prazer, a honra de contar com sua nobre companhia, por favor, inscreva-se agora aqui no canal, sim, inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações, é desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui, e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato. O Clube de Membros, a fita, meu filho. Clube de Membros agora. Entre no Clube de Membros e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro. Precisamos do seu apoio, precisamos do seu suporte. Você que acompanha o canal é que acaba financiando de verdade, pagando um salarinho para quem trampa por aqui. Muito obrigado a todas e todos que se dispõem a participar do Clube de Membros. Cara, R$3. Se você assiste aqui diariamente, isso não vai pesar no seu orçamento e representa muito para mim. Tem as outras faixas lá mais generosas, caso caiba no seu bolso, será de muito bom grado da minha parte. Mas R$3 não vai pesar nada e você ajuda, cara. É bom que dá volume, é bom que o YouTube percebe e começa a distribuir isso para mais gente. Por favor, cara, entre no Clube de Membros e ajude a gente nesse trampo por aqui. Agradeço a todas e todos que são do Clube de Membros, assim como agradeço às pessoas, às empresas que patrocinam, que investem, que dão suporte
ao jornalismo independente exercido aqui no YouTube. Um exemplo, um belíssimo exemplo, é a MC Energy. A MC Energy é aquela empresa que está na pauta, na missão de fazer você pagar menos na conta de luz. Simples, direto, reto, desse jeito que eu falei. É economia direto no seu bolso de até 20% do seu boleto de luz, do seu boleto de energia elétrica. Como? Com energia solar. Eles têm uma usina gigantesca, injetando um monte de energia, uma usina solar gigantesca, injetando um monte de energia lá para a concessionária. A concessionária tem esses créditos, a MC Energy vai pegar o seu boleto e pagá-lo, e você vai pagar em reais 80% daquilo que está descrito, está lá, para que você faça, honre seu compromisso mensal. Se está R$100, você vai pagar 80. Se está R$500, você vai pagar 400. Se está R$1.000, você vai pagar R$800. 20% de desconto na fita, na veia, sem estresse, sem dor de cabeça, sem obra na sua casa, sem instalar placa na sua casa. Velho, não vacile não, cara. Manda um zap agora, manda uma DM agora no Instagram. O Instagram é @mcenergy.go, @mcenergy.go. Fecha o negócio e comece a economizar agora. Porque a MC Energy, meu filho, é energia solar para a sua economia, para o seu bolso ficar numa relax, numa tranquila, numa boa, iluminando o futuro. Muito obrigado, Capuzzo. Muito obrigado, rapaziada da MC Energy, pelo apoio e pelo suporte. Valeu demais pelo patrocínio aqui no canal. Bora voltar no tema de hoje, que é muito mais grave, é muito mais delicado do que a rapaziada está falando. A Folha de São Paulo já ouviu alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e já existe um consenso ali na primeira turma, que é para onde esse processo vai ser direcionado. Na verdade, como é que funciona? Como se trata da relação de um deputado federal e foram os deputados que aprovaram, sequer passa pelo Senado e também não passa por sanção presidencial. Como é uma decisão da Câmara envolvendo um deputado, é somente comunicar, é uma comunicação ao Supremo Tribunal Federal de que os processos envolvendo ramagem têm que ser suspensos, aqueles que, de acordo com o texto constitucional, com crimes que estariam sendo investigados, como é o caso, investigados não, estão sendo agora julgados, está tramitando o processo no Supremo Tribunal Federal, a partir do momento da diplomação. E aí envolve o primeiro problema. Por quê? Porque são 5 crimes que a ramagem responde lá no Supremo Tribunal Federal. Destes 5, apenas dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado que se enquadrariam, pois foram cometidos no dia 8 de janeiro. E a diplomação, 8 de janeiro de 2023. E a diplomação se deu em dezembro de 2022. Ou seja, esses 2 crimes são sim suscetíveis dessa avaliação por parte dos deputados. Nisso está tudo certo. O deputado, presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já havia feito uma consulta ao Cristiano Zanin, que é quem preside a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e já havia tido essa informação. Mas a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, numa atitude de afronta explícita, de chamar para a treta, procurando a maloqueiragem institucional, aprovou esse projeto, colocando não só o Ramagem, mas pegando por extensão todos os demais réus, entre eles, claro, o famigerado ex-presidente Jair Bolsonaro. Foram 315 votos a favor, 143 aprovados à noite ontem, quarta-feira, dia 7 de maio, e já começou a valer. Então, já foi encaminhado para o Supremo Tribunal Federal para que a Corte suspenda a ação. Eu tenho a impressão que, devido ao nível de maloqueiragem institucional, o Supremo talvez sequer receba isso, não dê conhecimento. Por quê? Porque é uma afronta tão direta àquilo que já havia sido dito sobre esse assunto, sobre essa pauta específica, pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma, que talvez nem receba, cara. A real é que é uma tentativa do bolsonarismo provocar mais tensão, mais conflito, acirrando mais os ânimos da sociedade perante o Supremo Tribunal Federal. É mais uma forma daqueles deputados do Centrão insatisfeitos com as medidas de transparência, publicidade e eficiência no gasto das emendas, que o Centrão não quer isso. Então, o que a gente percebeu aqui foi um ajuntamento, uma soma de interesses muito pouco católicos, aproveitando o clima do conclave que está rolando lá no Vaticano, para colocar
a faca no pescoço do Supremo Tribunal Federal. Se a gente aceitar isso, a gente está aceitando que a divisão dos poderes já foi para o saco. Por quê? É algo flagrantemente inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal vai declarar isso e, sinceramente, não vejo um sentimento, uma opção pela distensão, pela pacificação vinda do Congresso Nacional. Nós estamos caminhando a passos largos para uma crise institucional que, olha, não sei se a gente viu antes, não. Por culpa do bolsonarismo e do centrão emendista, que não quer saber de mais nada, fora o seu interesse exclusivamente umbiguista, só olha para o próprio umbigo, pensando na farra, nessa festa da Selma das emendas. Esse é o ponto. Mas eu quero saber sua opinião. Por favor, comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora seu like, meu filho. Perceberam, né? Ramagem é só um frufru de uma história muito mais complexa. Claro, chegou até aqui, like, joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz a gente chegar mais longe. Não lembro se eu já tinha falado isso, acho que eu tinha, né? Se você quiser me ajudar a fortalecer com a parte econômica, garantindo a sustentabilidade financeira e econômica aqui do canal, já falei do Clube de Membros lá atrás, mas você também pode mandar o seu valeu, essa gorjetinha aqui embaixo. Pei, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita, você pode mandar o seu Pix. O Pix é pablocosta@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Rapaziada, uma ótima quinta-feira e eu termino com aquele clássico. É nóis.